tudo que pode ser abalado vai ser abalado. Tudo que pode ser abalado será abalado. Muitos se ofendem com Deus, com pessoas, no momento dos grandes abalos da vida, não é verdade? E nós vamos entrar aqui num momento desses na vida de Jesus e também na vida de Pedro. Hebreus 12, versículo 26 e 27, diz assim: quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete: mais uma vez farei tremer, não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Amados, muitas vezes, na sua vida, aliás, na história da humanidade, somente após os abalos, os grandes abalos, é que as coisas se equilibram e se sustentam. O autor relacionou cinco coisas que os abalos de Deus geram. Na verdade, Deus ele gosta de abalar. Abalar, eu quero dizer, mexer, como se fosse uma turbulência muito grande, né, que nós enfrentamos muitas vezes na vida. Assim como vem uma tempestade. Hoje eu vi na internet que estava tendo uma tromba d'água numa certa cidade. É um movimento que arranca muita coisa. Abala muito o lugar que sofre uma tromba d'água, um abalo. E ele relaciona 5 coisas que acontecem após os abalos. Primeiro, ele leva para mais perto do fundamento, o que realmente é o fundamento da sua vida. Ele retira o que está morto. Você já viu uma árvore, quando a gente balança, cai as folhas secas, né? E também ele gera a colheita do fruto que está maduro, quando a gente quer apanhar aquela goiaba e está muito alta, e você balança o pé, né, para ver se cai, né, aquela goiabinha que está bem madurinha lá, né, ou uma outra fruta, né? Então cai também os frutos maduros. Gera um despertamento, um abalo da natureza, por exemplo, gera despertamento, assim também como um abalo na sua vida. E depois ele unifica, ou mistura de modo que não possa mais se separar. Você vai entender isso ao longo da ministração. Então nós vamos agora para Lucas 22, nós vamos ler bastante a Bíblia para você entender realmente onde se encontra esse conteúdo. Capítulo 22, versículo 20. Nós estamos aqui na última ceia, né? E eu quero ler aqui com você. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. 21, pode ir passando, amada, já em seguida o 21. Mas aqui partilhando da mesa convosco, está o homem que vai me trair. Amados, imagina uma ceia dessa, era a última. Imagina uma notícia dessa, uma notícia bombástica, uma bomba que Jesus lança entre os discípulos. Ele está ali no momento de comunhão. Como disse, a última ceia que Jesus participou foi essa que nós acabamos de ler. A próxima será no céu com os remidos do Senhor. Eu vou estar lá em nome de Jesus. E ao terminar isso, ele dá uma notícia realmente que abalaria todos aqueles discípulos. E ele disse: aqui na mesa está comigo o traidor. Imagina eu dizer isso aqui hoje. Nós estamos agora no grande movimento, mas há alguém aqui que é o traidor, ou a traidora. Tem mulher também, né? O traidor ou a traidora. O versículo 23, passa aí, amado. 22. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o traiu? 23. Próximo. Os discípulos perguntavam uns aos outros: qual deles faria uma coisa dessa? Imagina então essa notícia, eu dizer aqui: um de vocês aqui é o traidor. E aí eles começaram talvez a se questionar ali, uma discussão, né? Quem será que queria trair Jesus?
Gente, lembrem que Jesus estava anunciando aquela ceia antes da sua morte. O ponto mais importante, o foco mais importante, era que haveria um sacrifício, que ele seria o cordeiro, mas eles estavam ali preocupados, primeiro, quem será que vai trair? Quem será que vai trair? 24. Já está no 24? Então 25. Depois começaram a discutir entre si. Não, é o 24 mesmo, pode voltar, que você antecipou, perdão. Então depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Agora eles não estão mais discutindo quem seria o traidor. Agora eles passam a discutir quem é o mais importante. Talvez foi uma tentativa de hipótese, de eliminar, e eliminando, não, eu não posso ser por causa disso. Então, vai ser tu, está entendendo? Então eles estavam fazendo uma tentativa ali naquela discussão, quem que era o maior entre eles. E eu acho que todo mundo estava falando, o texto não diz isso, mas isso é muito comum em situações assim, haver uma discussão, não é? E todos falando os seus feitos, talvez, e de repente alguém se levanta. Quem? O Pedrão, o Pedra, o cara, né? E o Pedrão, antigamente chamado Simão, só gente boa, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu não preciso dizer com todas as palavras, mas eu estou fora disso. Provavelmente não sou eu traidor. Porque, vocês lembram quem falou? Quem falou que Jesus é o Filho de Deus? Quem recebeu a palavra revelada? Vocês lembram? Quem foi? Papaizinho aqui, né? Vocês lembram quem estava lá na transfiguração e sugeriu naquele dia, façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, né? E vamos ficar aqui mesmo, que o negócio está muito bom. E naquele dia que estava todo mundo com medo no barco, e Jesus veio andando sobre as águas, e todo mundo se tremendo de medo, disse, eu vou aí ter contigo. E eu fui e andei sobre as águas. Logo, provavelmente, ele não falou isso, não está escrito. Mas às vezes a gente usa dos nossos feitos, até mesmo na obra do Senhor, para nos posicionarmos como se fôssemos um bicho. Foi eu que toquei naquele dia lá. Foi eu que conduzi o louvor. Quem pregou naquele dia? Fala aí, quem pregou? E às vezes nós nos posicionamos de um modo que não é adequado para um homem, para uma mulher de Deus, porque a nossa força vem do Senhor. Eu imagino que Jesus estivesse sentado lá no meio da mesa, olhando Pedro, dizendo, e Jesus viu tudo, o que estava por trás de tudo aquilo. O que tinha nascido no coração de Pedro, e Jesus sentando, olhando, ele entra com outro argumento. Versículo 25. Jesus diz, neste mundo os reis, os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Os governadores mandam em vocês e você ainda gosta. Aí passa o próximo. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja servo. Pode passar o próximo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas aqui. Mas não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Aqui no nosso meio, não é quem está à mesa que é o maior. Não aqui, no nosso grupo. O maior é o que serve. Eu, quando estava lendo esse texto, eu percebi claramente que Jesus tinha identificado em Pedro um magnífico, um grandioso orgulho. Eu diria que o Pedro, naquele momento, o velho homem pulava fortemente, colocando toda a sua força humana, transgredindo a unção que estava sobre ele, eu diria, da revelação que ele havia recebido. Eu acho que Pedro se sentia de fato
mais confiante do que os demais. Era o cara que aparentemente falava mais, deu algumas acertadas, né? E Jesus estava feliz com ele, ou seja, ele estava meio que, ele era o top naquele momento, e ele não sabia tratar aquilo, conviver com aquilo e transferir a glória para o Senhor. Salmo 19, 13 e 14, Davi diz: da soberba guarda o teu servo, que ela não se assenhorie de mim, ou seja, que ela não me domine, então eu estarei livre de grande transgressão. Depois ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor, seja agradável na tua presença, Senhor, Deus e Rei meu. Então, a base daquilo que Pedro externava não era o amor de Jesus, não era a humildade de Jesus, era o orgulho. Eu lembro, amados, que quando eu vivi muitas crises de decisão, de escolhas, nos meus momentos de ferimento, de tratar feridas da vida, feridas de rejeição, várias feridas de abuso. Eu estava lendo um livro do Billy Graham, 700 páginas, essa grossura, o bichão. E chegou numa parte do livro que eu fiquei assim muito impactado, porque ele dizia que o secretário dele, eu não lembro o nome agora, faz um bom tempo que eu li esse livro, mas isso ficou no meu coração, eu aprendi ali. O secretário dele tinha, além da função de fazer as agendas, de acompanhar ele em várias viagens e tudo mais, uma das funções do secretário de Billy Graham era lembrá-lo que ele não era nada. Ele chegava nos estádios, 50, 70, 100 mil pessoas para ouvi-lo. Quando ele fazia o apelo, centenas, milhares de pessoas levantavam a mão. Um homem desse poderia ou não se tornar orgulhoso. E eu aprendi, amados, que nós devemos tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. O talento que você tem, a revelação, as habilidades que você tem, vem do Senhor, amém? Entendam isso. E hoje eu digo isso para mim o tempo todo. Eu não tenho um secretário, né, para me lembrar. Eu mesmo tenho que lembrar que a minha dependência está no Senhor. E a sua tem quem? Porque a de Pedro estava nele mesmo nesse momento. Pedro se abraçava com os feitos dele e se orgulhava por isso. Eu quero dizer para você que os demônios, eles habitam no orgulho. Lúcifer, quando o coração dele se ensoberbeceu, ele se voltou contra o Altíssimo e ele foi expulso do céu. Então os demônios, ele habita no reino das trevas, e onde há trevas em nós, ele age. Naquele momento vocês vão ver no texto daqui a pouco que Pedro é requerido junto com os demais discípulos para Satanás peneirá-los. Não é verdade? Vocês lembram do texto, mas nós vamos já ler. Então, se você está na luz, o inimigo não age. Não tem como agir. Portanto, tudo aquilo que nós costumamos guardar em segredo e que deve ser trazido à luz e não é trazido, ali nascem fortalezas. Fortalezas são como se fossem pequenos tijolos que vão sendo construídos como se fosse uma casa. A base das fortalezas: orgulho, rejeição, falta de perdão. E nesses lugares que o inimigo habita. Mas habita só nos descrentes? Eu digo, não, habita em qualquer um que dá brecha. Inclusive os crentes. Acontece aqui com Pedro. Então, amados, o que está na luz, as fortalezas não conseguem, os pensamentos, fortalezas têm a ver com pensamentos, com forma de pensar. E todas as pessoas que abrem essas brechas, normalmente tem alguma raiz de orgulho. Por exemplo, não liberar perdão para alguém é orgulho. Eu ir lá com o pastor Toninho? Está doido, ele que falou comigo daquele jeito. Não, ele não falou daquele jeito, não. Vou não, se ele quiser que venha. Vai comer na minha mão. Não é isso? Vocês já ouviram isso? Orgulho.
Satanás vive nessa área de trevas. É tão interessante que Jesus fala isso lá em Mateus 6, 23, a parte B. Ele diz assim: e se a luz que há em vocês é na verdade a escuridão, como é profunda essa escuridão. Jesus está falando sobre mamon, ali, sobre dinheiro, sobre teu Deus como o dinheiro como seu Deus. E ele fala então de trevas. Há áreas que nós permitimos que haja trevas. Por que eu estou fazendo um pouco essa explicação, amados? Porque quando nós agimos com orgulho, nós tiramos a confiança que era para ser completamente no Senhor e colocamos completamente em nós. Passamos a depender de nós, e isso é que o inimigo quer. É aí que está o perigo. Então o orgulho, a falta de fé, do perdão atrai o maligno, assim como o amor atrai o Espírito Santo. Assim como a obediência atrai a presença de Deus. Então, amado, Pedro, cheio de orgulho, abre a brecha para a atuação de Satanás. E aí o versículo 31 diz o quê, meu amado? Põe aí 31. Então o Senhor disse a Simão, agora ele não chama mais Pedro de Pedro, né? Olha só, Simão. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Quando é que Satanás pede para peneirar? Fiquem atentos nisso que eu vou falar aqui. Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás é o acusador. Ele vem de ilusões, ele distorce. Esse é o negócio dele, né? E quando se abre uma brecha, ele vai lá com Deus, ele tem acesso às regiões celestiais. Efésios explica isso, Paulo explica isso lá em Efésios. E lá ele acusa e diz: está vendo o fulano lá da IBU, o que ele está fazendo? Ele parece crente, mas ele não te serve. Ele está me dando autoridade para agir. Eu quero agir na vida dele ou na vida dela. É assim que ele faz. E a palavra peneirar, está aí no conteúdo do livro, cineaso, significa peneirar, sacudir, figurativamente testar a fé até o limite. Então, quando Pedro ficou cheio de orgulho, não entendia que aquilo não foi carne e sangue que revelou a ele, mas foi o Espírito, e ele não tributou ao Senhor, e puxou para ele aquele orgulho. Satanás percebeu que era hora de agir, ou seja, na nossa linguagem, ele deu legalidade. O verso 32 diz, 32, passe rápido, varão. Então, contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. A oração de Jesus não foi: eu repreendi Satanás para ele sair. Eu orei para que eles vazassem da sua vida. Ele disse: eu orei, você vai ter que passar pelo abalo, traduzindo. Mas eu orei ao Senhor para a sua fé prevalecer. Portanto, Simão, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Na passagem anterior, Pedro tinha entendido tudo. Pedro seria um agente de Deus no ministério. Mas agora, diante dessa posição, Jesus tinha enxergado que Pedro estava soberbo. E agora ele seria sacudido. Sabe por quê, amados? O único meio de Deus tirar de nós certas trevas é sacudindo. Certos hábitos, certos pecados de estimação que muitos trazem há anos, repetindo, pede perdão, repetindo, pede perdão. É preciso resolver, e só um grande abalo é capaz de tratar isso. O versículo 33 diz o quê? Pedro diz: Senhor, estou pronto para ir para a prisão até morrer ao seu lado. Eu estou pronto, o senhor está errado, traduzindo. O cara continuava altivo.
Eu estou pronto para ir para a prisão. Eu estou pronto. Eu estou cheio de ânimo aqui. Eu estou cheio de força. Só a força dele. Só o orgulho. Eu estou preparado até para morrer. Pode cortar o meu pescoço por ti. O que mais? Faça aí. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Meu Deus do céu, começa o abalo. Eita, meu Deus do céu. Hoje, pode voltar, querido, não li não. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Uau, meu Deus. É forte. Pedro teve que dormir com essa profecia. Eles vão para o Getsemane orar, umas 3 horas de oração, e aquela história que vocês conhecem. Jesus na agonia, e os caras dormindo. Pronto, estou pronto. E os caras dormindo. Amado, muitas vezes nós achamos que estamos fortes. Amados, todas as vezes que eu vou pregar, eu estudo, eu oro. Mas cada vez que eu chego aqui, eu tenho um temor ao Senhor. Porque eu sei que nada adianta sem a unção dEle. E eu não quero, eu digo: Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso do Espírito. Eu estou capaz de pregar pela alma apenas, pelo conhecimento intelectual. Mas eu quero que o Senhor fale. Quando nós, amados, nos posicionamos pela carne, nós nos expressamos como Pedro. Uma autoconfiança apenas natural, sem a ação do Espírito. Vocês sabem que quando Jesus, você lê mais um pouco o texto, lê lá Mateus 26 também, você vai ver que Jesus disse: vocês lembram naquele momento que eu falei, quando nós íamos pregar de 2 em 2, que vocês tinham que vender a capa, vender tudo, né? Vender o cinto. Ele disse: agora compra espada. Compra espada que o negócio vai pegar, vai ser abalado agora. Agora o negócio vai cair. E aí eles disseram: nós temos 2 espadas aqui, tá bom, mestre? Tá bom, 2 espadas. Eu vou dizer para vocês, o Pedro não era só um falastrão, não, ele era um cara corajoso. E quando chega aquela turba, aquela multidão de soldados, Pedro dá o beijo em Jesus, indicando que era ele. E os caras cercam Jesus, Pedro pega uma espada. E ele ia dar-lhe no pescoço. O bicho estava animado naquele dia. E disse: eu estou aqui para lutar. Cheio dele mesmo. Então ele não era um covarde, ele tentou dar no pescoço, mas ele era muito ruim disso. E dar-lhe na orelha do cara, vocês sabem da história, a orelha do cara era meio grande também, ajudou um pouco. E aí Jesus cura aquele cara na hora. E aí os discípulos se dispersam. Amados, nós precisamos estar muito cientes de que, como crentes, até o fim, não é só agora não, até o fim, nós precisamos trabalhar a nossa comunhão com Deus. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, e todos os dias lembre que tudo isso é dádiva do Senhor. Eu vejo tantos homens e mulheres talentosos na igreja, e que expressam, igual Pedro, só a força humana. Eles não crescem no Espírito. Amados, quando nós entendermos isso, nós vamos estar andando de fato com Jesus. Quando nós começarmos a andar no Espírito, nós não agiremos como Pedro agiu. Ainda que seja natural a reação dele de defender o mestre. Mas eu queria dar uma pausa aqui e falar para você que viveu a questão da traição, como Jesus está vivendo, de abuso, dos traumas da vida. Eu tive vários, não sou diferente de você. Nesse ponto,
eles só podem ser derrotados com arrependimento, com perdão de si mesmo, com perdão a outros. No casamento, com os filhos, com parentes, com amigos. E se você está vivendo coisa assim, eu quero dizer para você que Satanás constrói fortaleza nesses ambientes. Tem gente que aprende a conviver com esse tipo de coisa. E Satanás passa a habitar nessas áreas, gerando ofensas. O ferido tende a ferir, igual ele foi ferido. E o curado tende a curar, igual ele foi curado. Estão ligados? Isso é importante. Todo homem que foi ferido, ou mulher que foi ferido em ofensa, aquilo está dentro dele. Precisa provocar isso para fora. Abalo. Eu passei por abalos diversos. Até que o Senhor foi removendo. E hoje eu tive momentos de muita emoção com Deus em oração, quando eu pensava em muitas coisas da minha vida. Quando eu vi que realmente a forma de Deus é perfeita. Não é mais ou menos ou quase perfeita, não. É perfeita. O Senhor pensou sobre os seres humanos o melhor do melhor desde a criação. Mas a dureza de coração, o pecado, o nosso próprio método nos faz sofrer, sabiam? Porque Paulo diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Quando o pecado não tem domínio, ele não está falando das circunstâncias da tua vida. Se você é pobre, é rico, se está com dificuldade, se está sobrando. Isso não tem nada a ver. É uma mistura, é uma intimidade tão grande que você não quer perder. Jamais. Mas antes, tem que ter o abalo. Como eu falei, Pedro não era covarde. Ele enfrentou o cara, cortou a orelha dele, era para ser o pescoço. Ia dar mais trabalho para Jesus pegar a cabeça do cara, né? Botar, mas foi mais fácil. Ele ia resolver também, do mesmo jeito. Concorda comigo? Então nós vimos que Pedro enfrentou um exército com uma espada. Ele se levantava porque ele tinha aquele ímpeto. É bom ter esse ímpeto. Naquele momento o peneiramento ainda não tinha começado, começou agora. Ele foi intimidado por uma jovem. Estava frio. Talvez ele tentando se aquecer na beira da fogueira lá. E a menina disse para ele: tu és um deles. Até o teu modo de falar te denuncia. Ai, como eu queria chegar nesse nível. De falar do jeito de Jesus, sabe? Pedro, ele tinha realmente tido uma experiência profunda com Deus, com Jesus. Ele tinha conhecido, mas o orgulho abriu essa brecha. Então, gente, a autoconfiança sem Deus, ela não tem muito sentido, ela é fútil, ela é só humana. Pedro, depois, em seguida, ele nega Jesus mais 2 vezes, completando as 3 vezes, e aí o galo canta. Naquela hora, foi o abalo dos abalos. Eu acho que caiu assim, sobre ele a consciência de: neguei o meu Senhor, traí o meu Senhor. E o texto diz que Pedro chorou amargamente. Naquele momento, aquele homem que disse que estava pronto para ser preso, pronto para ser morto, pronto, ele perdeu toda a autoconfiança. A única coisa que restou para Pedro foi aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma coisa muito importante que eu falei semana passada: Pedro tinha fome de Deus. Ele tinha fome de estar com Jesus, ele queria conhecer mais.
E Judas, que também traz Jesus, vende Jesus por 30 moedas de prata. Na verdade, Judas, eu vejo que tipifica, os dois tipificam tipos de crentes nos nossos dias. Judas tinha suas ambições, e ele chegou com os sumos sacerdotes e disse: quanto que vocês me dão para eu entregá-lo? Tudo ele era negócio. Você sabia que Judas era que segurava a bolsa? O ministério de Jesus tinha um caixa. Muitas mulheres, inclusive João revela isso, ajudavam o ministério. Então Judas tinha, inclusive João diz que Judas mexia no dinheiro, né, do ministério de Jesus. Quando Judas entrega, e depois ele viu que Jesus não foi absolvido, eu creio que Judas pensou o seguinte: esse homem vai ser liberado, porque ele é muito poderoso, alguma coisa vai acontecer. Mas quando ele concluiu, quando ele viu que Jesus seria condenado, ele diz: traí um inocente. E aí ele vai no templo, joga as 30 moedas e faz o quê? Sai para se enforcar. Um homem que não tem, amados, uma verdadeira intimidade com Jesus, ainda que ele tenha andado 3 anos com Jesus, ainda que ele tenha expulsado o demônio, porque ele mandou os 12, não foi só 11, né? Para aquele momento de evangelismo, ainda que ele tenha talvez curado pessoas, e tenha participado de todos os momentos milagrosos com Jesus, ele não tinha uma intimidade com Jesus. Ele não tinha em si a revelação do Senhor na vida dele. Infelizmente, muitos vivem assim, amados. Estão na igreja, mas não conhecem Jesus. Ambos foram até o fim. Ambos passaram por tudo até o último momento. Mas Judas não conhecia Jesus. Eu me lembro daquele momento de Saul e de Davi, quando Saul estava diante de Samuel. Samuel demora a vir fazer o sacrifício, né? E ele toma frente de tudo lá. Aí Samuel diz: você fez a maior burrice da sua vida. O Senhor tira o reino de ti agora e te dá para um maior, um melhor do que tu. Saul sai e segura, Samuel sai, Saul segura na roupa de Samuel, rasga, e ele diz: o Senhor rasgou o reino hoje. E sabe o que Saul faz? Fala no ouvido de Samuel assim: me honra na frente do povo. Porque a preocupação era com ele mesmo. E Davi, quando caiu em pecado, ele não disse também: Senhor, o Senhor podia ter me protegido daquele monumento, daquela mulher linda, sei lá do que ele diria, tomando banho, pontinho tomando banho. Ele disse: sabe o que? Pequei contra ti. Pequei contra ti. Há uma diferença grande. Pedro foi abalado, e ele sai, chora, se derrama diante de Deus, talvez arrependido, e Judas apenas um remorso, e sai para se enforcar. Um homem e uma mulher que tem vida jamais pensa nisso. A vida é uma bênção, é um privilégio. E vai viver muitos e muitos anos para servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, eu penso assim que muitos crentes oram, fazem a confissão de Jesus de lábios, mas realmente não conhecem Jesus. Eu vivi um tempo assim. Por isso que hoje eu não quero perder de forma alguma a minha comunhão com Deus. Seria uma perda muito grande. E quando essas pessoas que não têm essa comunhão com Deus têm um abalo, elas fogem. Elas matam Jesus para elas mesmas. Elas vão se enforcar. Quantos você deve conhecer, amado, que está por aí, que não
que era da igreja. Eu era da igreja. Eu era da igreja. Eu era da igreja. Por que não é mais? Porque o pastor pregava, um irmão, pontinho. Porque ele não tinha uma comunhão com Deus. Eu acho muito legal quando eu vou numa igreja e eu encontro crentes antigos lá. Talvez aqui na nossa igreja mesmo, alguém que passou um tempo, chega hoje, vai ver muita gente nova. Alguns que se converteram, alguns que vieram de outras igrejas, e muitos que saíram. E o fulano. Sabe por quê, amado? Quando vem os abalos, eles não estão na rocha. Eles não estão com a raiz fincada. E eles não aguentam os abalos. E eles fogem. Eles se afastam do Senhor. Amados, muitos dizem, eu oro, mas Deus não responde. Ele não faz nada para mim, sempre o outro. O cristianismo não me sustenta. Já vi de todo tipo de história. Amados, quando você anda com Jesus, você não está preocupado com o que Ele te dá, não. O importante é Ele. Ele é a própria bênção. Ele é a própria fonte de bênção. É Ele quem vai te sustentar na hora do abalo. Quando nós amamos realmente a Deus, amados, esse é o fundamento. Esse é o fundamento que vai nos sustentar. Tem uma promessa em Romanos 8, 28. Vocês lembram? Que diz que todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor e são chamados segundo o quê? O seu propósito. Propósito de quem? Não é o seu próprio propósito. Então Deus faz com que todas as dificuldades que você vive, sejam elas quais forem, sejam úteis para o seu bem. Os abalos de Deus não é para lhe destruir. Os abalos de Deus é para lhe tornar um homem mais íntimo dele, uma mulher mais próxima dele, um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, um homem de fato destemido nele e não destemido em si mesmo. Estão ligados ou não? Guarde isso, por favor. Amados, nós dependemos. Nós precisamos entender assim profundamente o caráter de Deus. Sabe o que Deus é essencialmente? Quem sabe? Quem pode me ajudar? Essencialmente Deus é amor. Ele é o próprio amor. Como que o amor fará mal a alguém? Deus é amor, meus amados. Você sabe que desde o começo Satanás engana. Se você for lá para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Satanás consegue colocar a filha de Deus, os dois filhos de Deus na terra, Adão e Eva. Ele consegue inverter e colocar os filhos de Deus contra o pai. E nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Satanás colocando os seus filhos contra você contra os seus filhos. Trabalhando a destruição das relações como foi lá atrás. Porque quando você não comunica bem com o seu filho, ele não consegue enxergar bem o pai. É importante entender. Quando Satanás chega com Eva e diz, é verdade, você pode ler lá o texto, que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma das frutas que está no jardim. Disse, não é verdade. O que ele falou foi que nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Aí ele disse, então é isso. Sabe por quê? Ele não quer que vocês se tornem igual a ele. Ele não quer. Se vocês comerem imediatamente, vocês vão ficar igual a ele. E naquele momento Eva olha para a árvore e viu que era boa para se comer e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E ela comeu. E ela morreu. Certamente morrereis. Veja que Satanás conseguiu colocar os filhos contra o pai. E ele usa a mesma estratégia hoje, tentando
desfazer o caráter de amor. Imagina, o Deus deu todo o jardim, tudo que tinha. Eles podiam comer. Mas Satanás entra com a mentira, com a distorção da palavra, e abre ali uma oportunidade, uma brecha. Nós pregamos sobre isso aqui, um semestre, quase no silêncio de Adão. Né? Talvez vocês lembrem disso, que certamente Adão estava do lado de Eva e ficou calado. Então o trabalho dele, o esforço dele, é destruir o caráter de Deus. Ele mente para você, mas eu declaro nessa noite, Deus é amor. Deus ama você. Os abalos da sua vida, se você permitir passar pelo processo de Deus, você vai sair melhor deles. E você vai ser resposta de Deus na vida de outros. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Em nome de Jesus. Amados, para concluir, eu quero dizer para você que você não pode seguir quem você não confia. Não é verdade? Você iria com alguém que você não confia para um lugar desconhecido? No momento, meus amados, que nós passarmos realmente a conhecer Jesus, Tiago 1,16 nos explica isso. Ele diz, pode colocar aí Tiago 1,16, eu quero que os demais leiam aqui comigo. Diz assim, não se deixem, o quê? Vamos ler junto? Não se deixem enganar, amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de dúvida. Então, amados, tem uma tradução que diz que todo dom perfeito, né, vem do alto. Se você realmente anda na presença de Deus, você está debaixo da bênção. É do alto que vem. O dom perfeito, a bênção, vem do alto. E quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós mordemos a isca e comemos o pão que o diabo amassou. Não é assim que o povo fala? E é verdade. Eu quero concluir falando sobre o novo Pedro. Naquele momento, Pedro não podia mais orgulhar-se da sua força, porque ele perdeu aquela confiança natural, ele foi abalado mesmo, foi abalado no profundo. Pedro foi humilhado, ele foi enfrentado, vamos dizer assim, acusado por uma serva que não tinha tanto valor, vamos dizer assim, naquela sociedade. Mas ela disse quem de fato ele era, e Pedro negou. Ele disse, não, eu não conheço. Eu te vi com ele, não, eu não conheço. E no momento, amado, que você reconhece o seu pecado, e você se humilha diante de Deus, é a hora que Deus começa a te restaurar. Você tem que passar pelo processo, não tem jeito. Não tem como fazer. Jesus passou. Ele foi humilhado. E dele não fizemos caso. A palavra diz que a graça vem sobre os humildes. A resistência de Deus vem sobre os orgulhosos. Então, se você quer Deus do teu lado, se humilha diante dele, meu irmão. Reconhece. Reconhece. Em Marcos 16:7, quando as mulheres vão até ao túmulo, vamos dizer assim, a rocha, lá onde Jesus estava, o anjo fala para elas, que Jesus está indo para Galiléia. E eles dizem para avisar todos, mas ele destaca, incluindo Pedro. Dessa frase aí eu tiro que Pedro desistiu. Foi tão forte o abalo, que provavelmente ele desistiu. E eu vou dizer uma coisa, Jesus não desiste de nós. Estou indo para lá, chama todos, inclusive Pedro, mesmo que ele tenha me traído. Eu quero Pedro lá. E aí aquele momento final, amados, João 21:15, diz assim, que
depois de um momento, isso é após a ressurreição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ágape, ou seja, você me ama incondicionalmente? Foi a palavra que Jesus usou. Mais do que estes? Se você raciocinar comigo, vocês que são mais inteligentes do que eu, vocês vão notar que lá atrás, quando nós começamos essa mensagem, Pedro estava cheio de si. Ele dizia algumas verdades, mas encobria algumas coisas. E agora Jesus faz perguntas para ele muito direta. Pedro, naquela hora lá você estava dizendo quem era você, que provavelmente não era você. Ele não fala isso no texto, mas se você analisar, pode ter acontecido isso na mente de Pedro. E Jesus quer consertar o que aconteceu lá atrás. E talvez você tenha que consertar também uma coisa lá atrás. Você vai ter que enfrentar de novo aquele momento. E ele diz: Pedro, tu me ágape. Ágape é a palavra para amor incondicional. Mais do que estes. E Jesus responde: sim, Senhor. Respondeu Pedro: o Senhor sabe que eu, Phileo, que eu te amo com afeto, ou que eu te amo afetuosamente. Pedro responde com uma outra palavra. E Jesus continua: então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, você me ágape? Você me ama incondicionalmente? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu, Phileo, te amo afetuosamente. Preste atenção, fique ligado. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, você me Phileo. Jesus agora não fala mais ágape, Jesus fala Phileo. Você me ama afetuosamente? Pedro fica triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Entenda comigo. Naquele momento lá atrás, Pedro dizia: claro que eu te amo, ágape. Incondicionalmente, eu estou pronto. Agora o Pedro abalado diz: Senhor, eu acho que eu não consigo te amar incondicionalmente. Ele é Ele mesmo, traduzindo a isso. Pedro é Ele mesmo agora, um homem submisso ao Senhor. E ele, por isso que Jesus, na terceira vez que ele pergunta, ele não usa ágape, ele usa Phileo, ele usa afeto. E Pedro diz: o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus disse: agora você está pronto. Alimente as minhas ovelhas. Tudo que precisa ser abalado tem que ser abalado. Nesse momento, Pedro, se você ler mais o texto um pouquinho, pode colocar o versículo seguinte. Queria só o finalzinho dele, mas nós vamos ler. Eu lhe digo a verdade: quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Eu acho que é o anterior, né? É o versículo que Jesus diz: siga-me. No finalzinho ele diz: siga-me. Então veja, agora Pedro não se gaba mais. Não precisa mais se gabar. Ok. A dependência não é mais, a dependência mais não é dele mesmo. É por isso, amados, que muitos líderes, pastores, líderes, se ofendem, porque a confiança deles está neles mesmos, não é no Senhor. Se for no Senhor, eles permanecem. Não é não, pastor Toninho? Estou de olho em ti, varão. Pode vir, os abalos. Ele está seguro no Mestre. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. Na verdade, Jesus faz ali meio que um provérbio.
E diz que quando ele era jovem, ele vivia do jeito dele, ia e vinha, chegava, saía. Mas quando ele for velho, vão dizer a roupa que tu vai vestir, para onde tu vai, o que tu vai fazer, indicando a morte que Pedro teria. E Pedro morre crucificado pelos romanos. Na hora em que Pedro, depois de ter uma vida fiel ao Senhor, depois desse episódio, depois da restauração, e na hora em que ele ia ser crucificado, ele pede aos romanos que o crucifiquem de cabeça para baixo. E talvez tudo o que foi possível descer pela boca dele, sangue. E Pedro está lá no céu, restaurado, aguardando a nós. Amados, Pedro aprendeu com os abalos de Deus, que quando nós passamos o processo dele, serve para o nosso bem. E o que os abalos vão trazer? Vão ajustar os nossos fundamentos. Segurança de Pedro agora em Jesus. Passou a ser em Jesus, não mais nele mesmo. Segundo, ele removeu tudo que estava morto, toda mentira. Pedro agora passa a ser ele mesmo. Terceiro, colheita dos frutos maduros agora. Ele está pronto para ser resposta de Jesus na vida dos discípulos. Ele lidera, lá no Atos. Quarto, nos desperta. Os abalos nos faz estar desperto, atento. E por fim, ele unifica com Cristo, de modo que não se possa mais separar dele. Eu posso dizer para você que esse quinto passo, pela misericórdia do Senhor, é o que eu vivo. Amados, você não vai conseguir fazer nada que tenha significado eterno, se você depender de você mesmo. Guarda isso no teu coração. Salmo 37, 3 a 5 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor, a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele te ajudará. Amém?